Eu quero convidar você que está aqui a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 22 até o versículo de número 26. Eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo agora? Está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Querido, olha, a família do líder é a coisa mais importante que nós temos dentro da igreja. Nós temos que ter uma família que realmente seja referencial. Esses dias, desde ontem, estou aqui conhecendo São Vicente. Eu não conhecia ainda a cidade e andei um pouco por aqui, né, de carro aí com os irmãos aí. E é interessante você andar numa cidade, passear por uma cidade que você não conhece. Tudo para você é novidade. Eu percebo que às vezes a gente passa no mesmo lugar, mas eu não consigo lembrar que já passei ali. Você percebe que já viu alguma coisa, mas né, você fica assim sem noção. Você não conhece aquele lugar, você não sabe aonde tem as coisas. Mas quando você está na cidade onde você mora, você se acostuma praticamente com tudo. Por exemplo, quando você mora numa cidade, você se acostuma, por exemplo, com o clima. As cidades onde o clima é muito quente. Eu venho de Ribeirão Preto, uma cidade muito quente, e eu morei ali mais de 40 anos, e logicamente que eu me acostumei com todo aquele calor intenso daquela cidade. Hoje eu moro no sul. Eu me lembro que no primeiro inverno que eu passei no sul, eu percebi que as roupas que eu levei não eram compatíveis com o inverno de lá. O inverno lá onde eu moro, ele é longo. Ele começa agora, né, já entrando em maio, e você dorme de edredom até novembro. Não faz frio do dia, mas de noite não dá para ligar ventilador, você dorme bem fresquinho. Mas hoje eu já me acostumei. Ano 2013 foi um inverno muito rigoroso, né? Nevou em várias regiões ali, cidades próximas a nós. Onde nós moramos não neva porque é litoral, mas na serra ao redor nevou, e nevou muito. Mas para nós como família já não sentimos tanto frio. Para ser sincero, eu acho que ano passado fez menos frio que nos anos anteriores, mas na verdade fez mais frio. É que nós estamos mais acostumados. Então você vai se adequando ao ambiente em que você está colocado. Isso é algo natural. Provavelmente vocês conhecem e estão acostumados na cidade onde vocês moram. A gente acostuma com o movimento. Quando você mora numa cidade muito agitada, você já não percebe aquilo. E quando você vai numa cidade muito pacata, aquilo te espanta. Eu, quando cheguei na cidade onde eu moro, é uma cidade bem pequena, em Imbituba tem menos de 50 mil habitantes. E quando você, no inverno, você sai na rua, por exemplo, 8 horas da noite, você não vê nada na rua. Você não vê mais nenhum cachorro na rua. E isso eu confesso para você que no início foi difícil, de estar num ambiente muito parado. Eu confesso que eu ficava meio desconfortável, eu sentia falta de movimento. Lá onde a gente mora, o catarinense tem o costume, o hábito de fechar o comércio para o almoço, mas fecha tudo. Então, meio-dia você não vê nada aberto e abre só 1h30 da tarde. Eu demorei a acostumar com isso. Eu confesso que ainda hoje eu ainda estou... De vez em quando eu bato a cara na porta de algum lugar. Porque eu saía da minha casa, por exemplo, 12:30, às vezes eu ia numa papelaria. Eu esquecia, e eu chegava lá na papelaria, tudo fechado. Falei, meu Deus, o que aconteceu? E foi difícil acostumar com isso. E por quê? Porque da onde eu venho, nada fecha, tudo movimento, né? Tem supermercado 24 horas. Vocês sabem que eu estou falando, que aqui também é assim. Então você acostuma com o movimento onde você está inserido. É um hábito que você tem.
na sua cidade. Há cidades onde você encontra de tudo que você precisa. Você vai comprar uma peça para o carro, você tem. Você vai comprar uma determinada roupa, você tem. Você quer algum tipo de instrumento, você tem também. Se você quer algum perfume, algum cosmético, você acha o lugar que você encontra aquilo. Há cidades que você não encontra quase nada. Você precisa se locomover até a cidade vizinha para você adquirir aquilo que você tanto precisa. Mas a verdade é que as pessoas que moram nessas cidades satélites que não têm as coisas, essas pessoas já acostumaram com aquele estilo de vida. Elas já nem sentem falta. Se você vai lá, eu preciso comprar pele para bateria. Aqui você não vai achar, você vai achar só na capital. Mas se você morar lá, você não vai se importar com isso. Mas se você não está acostumado, isso vai te incomodar. Eu só estou dando aqui alguns exemplos. Continuando nesse ritmo, você vai percebendo que na sua cidade você aprende a fazer as coisas. Se você consegue teu trabalho, você monta a tua empresa, você já sabe onde estão os restaurantes que fazem a comida que você gosta, você tem os seus amigos. Se você, por exemplo, precisa de um mecânico, você sabe onde encontra o mecânico, porque você já gerou um círculo de amizade. Se você precisa de um pedreiro, um pintor, um advogado, você, com o passar do tempo, você vai conhecendo essas pessoas chaves no seu ambiente. Eu posso dizer que aonde a gente mora é como se fosse uma tribo, é a nossa aldeia. Sabia que você tem a sua aldeia? Você tem a sua tribo, você tem um ambiente onde você aprendeu a gostar. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo porque quando o assunto é igreja, é tudo isso que eu falei. A gente vai acostumando com aquilo que a gente tem, de como é o lugar onde a gente frequenta. Por exemplo, nós que somos pastores, eu acredito que aqui não deva ser diferente, a gente aprende a conhecer as ovelhas, em primeiro lugar, pelo lugar que ela senta. Por exemplo, quando a gente está entre nós pastores, querendo comentar algo de alguém na igreja, fala, você conhece, sabe a Joana? Não lembro quem é. A Joana, aquela que senta normalmente assim do lado esquerdo, mais ou menos no meio ali. Já sei quem é. Porque o crente, ele tem a facilidade de se acomodar num ambiente, e aquele lugar se torna a tribo dele, a aldeia dele. Então o lugar onde ele senta normalmente fica ali, é fácil localizar ele. Vai dizer que você não é assim. Às vezes alguns ficam até incomodados. Fulano sentou no meu lugar hoje. Não é assim? Então o que acontece? A gente vai se acostumando com isso. Aí você vai começar uma reunião, você já se acostumou com o estilo. Tem gente que fala assim, o culto tem que começar com música rápida. Alguns falam, eu gosto de que comece com música calma, música lenta. Enfim, você vai gerando manias, hábitos, e isso torna para você a sua aldeia, o seu povoado. Você vai sair, você vai jantar, você vai passear, normalmente você está envolvido com as mesmas pessoas. Você sempre está naquele círculo. Isso, em parte, pode ser muito bom, mas pode também trazer algumas dificuldades. Quando o assunto é família, não é diferente. A nossa família, ela, com o passar do tempo, ela vai caindo dentro de uma rotina. Nós vamos vivendo de uma certa forma que tudo sempre é a mesma coisa. Você... Na quarta-feira tem culto, aí você vai com a família, aí na quinta-feira você vai comer pizza, não sei que dia você vai comer não sei o que, tal dia você vai jogar bola, e fulano vai para a aula tal, e vira uma rotina. Nossa vida é normalmente uma rotina, a gente tem dificuldade de quebrar a rotina. Um dia Jesus encontrou um homem nessa situação. Como eu acho interessante essa passagem, e você vai entender o que Deus tem para nos mostrar. Jesus chegou naquela cidade, num povoado, numa aldeia, uma tradução que usa a palavra aldeia. E ele chega ali naquele lugar, e ele encontra aquele homem cego. Diz a Bíblia que o homem era cego, mas dá a entender que ele não era cego de nascença, ele não nasceu cego.
Ele ficou cego, ele se tornou cego. E a Bíblia diz que quando pedem para que Jesus orasse por ele, Jesus faz algo inédito até então. Jesus pega aquele homem, vamos ler de novo aqui, olha lá, ó. Ele tomou o cego pela mão, imagina bem, Jesus foi lá, vem cá, pegou ele pela mão, vamos lá, e começou a levar o cego embora. Começou a tirar o cego daquele lugar. Ali não fala o tanto que ele andou, mas não deve ter andado tão pouco, porque ele tirou, segundo o texto, tirou o cego da aldeia, tirou o cego do povoado, levou lá para fora. E quando ele já estava lá naquele ambiente, Jesus decidiu iniciar o milagre. E realmente é inédito, porque aqui aconteceu coisas diferentes. Por exemplo, Jesus, quando chegou para ressuscitar Lázaro, Jesus deu um comando, deu uma ordem e fim de papo. Jesus chegou lá na beira na frente daquela sepultura, daquela caverna. Jesus mandou tirar o obstáculo que era a pedra, e diz a Bíblia que ele gritou, ele clamou: Lázaro, sai para fora. Eu já ouvi vários teólogos dizerem que Jesus disse: Lázaro, sai para fora, porque senão todos os mortos daquele lugar ressuscitariam. Então ele falou: não, hoje eu só quero Lázaro. Lázaro, vem para fora. Se Jesus chegasse morto, sai para fora, pronto, né? Você consegue entender aí? Então foi imediato, mas agora nós encontramos Jesus curando um cego, e ele começa a usar artifícios, começa a usar ferramentas que até então era novidade. Em primeiro lugar, diz o texto que Jesus cuspiu nos olhos do cego. E se o pastor Nilton fizer isso aqui, sair cuspindo na cara do povo aí? Eu não sei quantos vão ficar aqui dentro. O culto do guspe, né? Vem aqui, você vai ganhar o guspe ungido, né? A guspida ungida do pastor e dos demais líderes. Faz um corredor aqui com a liderança, todo mundo se preparando. Tá vendo como é que foi inédito? A gente lê, acha bonito, né? Mas é guspe mesmo, mano. Não, mas era o guspe de Jesus, era guspe. Mas o que acontece é que Jesus diz que cuspiu nos olhos dele. Então o que acontece? Foi algo ali literalmente para gerar fé. A gente tenta entender o que estava acontecendo, mas acontece que a coisa foi tão inédita que o cego não ficou curado na hora, amado. O cara de cego virou míope. Já está melhor, né? Há alguns anos atrás eu usava óculos desde os 14 anos. Mas eu era teimoso, aí eu usava o óculos só para ler. E não andava de óculos. Aí eu fui fazer um exame de renovação da carteira de habilitação. Aí eu cheguei lá, eu estava um pouco nervoso, né? Preocupado se eu ia passar no exame. Aí eu cheguei lá, eu fiquei animado, gerou fé em mim, porque eu cheguei lá, tinha um monte de gente esperando na minha frente, e todo mundo que entrava não ficava mais nem 2 minutos dentro da sala e já saía. Eu pensei comigo: nossa, mas vai ser moleza, né? Entrava um minuto e pouquinho, o cara já saía todo satisfeito, né? Passou no exame. Eu falei: comigo também vai ser bom, né? Aí entrei, aí o médico olhou para mim e falou: o senhor usa óculos? Eu falei: só para ler. Ele falou: não, tudo bem, então vamos fazer o exame sem óculos. Eu falei: então tá. Ele falou: pode ler as letras lá. Eu falei: pode colocar as letras lá que eu vou ler. Ele falou: não, as letras já estão lá. Eu falei: não, peraí, o senhor está brincando comigo, né? Não, então vamos aumentar. Ele pegou, aumentou, né? Eu falei: não, mas é impossível que alguém leia isso. Ele falou: não, então o senhor vai precisar usar óculos. Eu falei: não, mas eu enxergo bem. Não, o senhor não enxerga bem, não. Mas meu óculos era mais de 6 graus. Mas graças a Deus há um mês eu fiz uma cirurgia aí, eu estou aqui afinando, estou conseguindo enxergar. Estou vendo gente como árvores, mas estou vendo. Mas acontece que esse cidadão, ele começou a ver, mas não via direito. Quer dizer, um meio milagre, né? Fez milagre? Mais ou menos, né?
Aí Jesus foi, orou de novo e finalmente o cidadão ficou curado. Bem, resumindo que o tempo aqui, né, o avião vai voar daqui a pouco. Mas a questão, amado, é que há certas coisas que para a coisa acontecer, a gente precisa sair da nossa aldeia. Amado, deixar a nossa aldeia é algo muito difícil, mas eu quero dizer que a tua aldeia, ela tem coisas boas, mas a tua aldeia pode deixar você cego. A tua aldeia pode deixar você míope, você pode deixar de ver as coisas como realmente elas são. A gente vai se acostumando com o nosso mover, com o nosso movimento, com a nossa linguagem, com a nossa maneira de fazer. A gente chega a um ponto que começa a achar que as coisas que são certas são aquilo que nós fazemos. Eu, quando era garoto, ainda estava no seminário. Eu lembro que um dia me surgiu uma pergunta na mente. Isso fazem 30 anos. E eu me lembro que a pergunta foi a seguinte: a tua igreja, você ensina que a tua igreja é a melhor que existe? Você ensina que a tua igreja é a única certa? Provavelmente a sua resposta é não, né? Espero que sim, espero que seja não. Mas aí você muda a pergunta, vai bem. Você saberia indicar uma meia dúzia de igreja tão boa quanto a tua na sua cidade? Não precisa responder para mim. Mas eu, há 30 anos atrás, percebi que eu não pregava que a minha era única. Mas se pedisse para mim indicar uma tão boa quanto a minha, eu não saberia, ou pelo menos demoraria bastante para lembrar. Falei, bem, deixa eu ver. Bem, tem aquela, bem, mas aquela lá, então tem a outra ali, mas ali também. A gente começa, a gente não prega que é o único certo, mas a gente vive como se fôssemos os únicos certos. E isso é complicado, por quê? Porque às vezes você vai se tornando míope, você vai deixando de ver o que Deus está fazendo em todos os lugares. E às vezes Deus quer pegar você pela mão e tirar você da tua aldeia. Para quê? Para que o milagre possa acontecer na sua vida. Falando sobre família, você vai notar que família é desse jeito. A gente come sempre no mesmo horário, da mesma forma. O alimento, os tipos de refeição não mudam muito durante o mês, né? É aquela rotina. Enfim, a família vai vivendo na rotina. A gente tem uma família que acaba caindo na rotina. Nós precisamos trabalhar, mas o líder tem que ter uma família onde, em vez em quando, permite que Deus pegue ele pela mão e leve ele para dar uma volta. Fala, vem cá, filho, vamos dar uma volta em outro lugar hoje. Não, mas eu tenho... Não, você não tem que fazer nada. Vem cá, vem comigo. Vem. Segue a mim. E tirar você daquilo que te prende, daquilo que te deixa com a vista opaca, sem condição de poder enxergar. Eu tenho visto, por exemplo, casais que literalmente estão vivendo dentro de uma rotina há muitos anos. Eu tenho perguntado, e eu pergunto, por exemplo, né, você que é casado, quantos aqui são casados? Olha que bênção, que unção, meu Deus, glória a Deus. Dos que estão aqui, quem ainda, ainda não casou? Levanta a mão. Olha, poucas pessoas, ou unção abençoada. Então vocês vão casar, em nome de Jesus. Olha, há esperança para você, amado. Amém. A Bíblia diz que é melhor ser casado do que ser solteiro. Salomão escreveu isso, é melhor ser dois do que um. Ele diz isso, então é melhor ser casado do que ser solteiro. Então vocês vão se casar, mas a questão é que o casamento tem a tendência de, com o passar do tempo, cair na rotina. A gente, quando está namorando, a gente tem criatividade. Eu ainda estou fazendo uma pesquisa para entender isso direito, mas namorado é criativo. Um namorado, ele vai encontrar a namorada, ele arruma criatividade, ele sabe o que fazer. Vamos passear, onde a gente vai? Nós vamos num lugar bem exclusivo hoje.
para comer uma pipoca. Tudo é exclusivo. Aí vai lá numa praça lá, né, e está comendo a pipoca, está gostoso. Vai comer cachorro quente, vai no cinema, vai no shopping, sei lá, vai passear na praia, vai fazer alguma coisa. Mas depois que casa, parece que tem que acontecer uma coisa assim, sobrenatural, para tirar você dentro da sua casa. Hoje, o que nós vamos fazer essa semana? Tô meio sem dinheiro. Vamos assistir um filme na televisão. Ou vai ficando o quê? Rotina. Você fica preso na tua aldeia, amado. E isso vai deixando você cego. Você vai deixando de ver, deixando de perceber quem realmente está do seu lado. O meu desafio nessa tarde é levar você a aceitar o desafio de sair da rotina, de começar a buscar em Deus avivamento familiar, de começar a pedir a Deus que Deus mexa na tua estrutura familiar, de tal forma que você consiga resgatar o prazer de se envolver com a sua família, usando criatividade, fazer coisas que você não fez, amado. Um dia eu estava lendo um artigo, e aí aquele artigo diz assim que a pessoa, que se ele pudesse voltar no tempo, ele ia voltar a fazer coisas que ele deixou de fazer, né? Fazer guerra de travesseiro com os filhos, né? Ir passear na praça com a esposa, coisa que você às vezes deixa de fazer, parece que não tem mais graça. Vamos dar uma volta na praça, mas que graça tem? Mas se fosse namorado, teria. Então aquela questão de você fazer um propósito, de quebrar a rotina, de tirar aquilo que está deixando você sem enxergar nitidamente. Conta uma história que havia uma mulher que ela era muito preocupada com aquilo que acontecia na vizinhança. Sabe aquela mulher que gosta de falar da vida dos outros? Já falei isso hoje, né? Ela vivia achando defeito na vida de alguém para poder arrumar um jeitinho de fazer um movimento sobre aquilo. Aí um belo de um dia mudou uma vizinha nova, e a casa dela era uma casa de 2 pisos. Ela conseguia muito bem ver as coisas que aconteciam na casa daquela mulher. E ela então começou a marcar cerrado, começou literalmente a vigiar a vida daquela vizinha. E ela começou a olhar e percebia que aquela mulher, ela ia estender roupa, e ela notava que as roupas brancas eram roupas assim já amareladas. E ela pensava assim, mas essa minha vizinha é muito desleixada. Olha a roupa amarelada que ela põe no varal. Olha a coitada da camisa, coitado do marido dela. Olha a camisa amarelada, o uniforme das crianças, né? Aí toda semana ela subia na casa dela, olhando pela janela, e ficava observando a qualidade do serviço de lavação da sua vizinha. Aí teve um dia que ela não estava aguentando. Ela falou, sabe de uma coisa? Se eu acho que eu vou lá conversar com ela, posso dar um conselho para ela, né? Ensinar ela a alvejar na roupa, né? Para que a roupa fique limpinha, né? Afinal de contas será uma boa oportunidade de eu conhecer ela. Imagina bem se isso era uma boa oportunidade de ir lá procurar amizade com a vizinha e falar, eu vim aqui te ensinar a lavar roupa, né? Aí não, essa semana, se isso não mudar, eu vou fazer isso, eu vou lá conversar com ela. E no dia seguinte, ela subiu novamente lá na torre de vigia dela, né? Para poder espiar a vizinha. E a hora que ela foi olhar, a roupa estava branquinha. Ela foi. Como é que ela conseguiu? Olha, a camisa que eu tenho visto sempre estava amarela, e agora está limpinha. E aí ela foi lá fazer o comentário com o marido e com os demais. Aí a empregada dela falou, não, fui eu que limpei a tua janela. A janela dela estava suja, então ela via a roupa da vizinha amarelada. Era a casa dela que estava imunda. Ela precisava, na verdade, sair da aldeia dela para poder enxergar o que o outro estava fazendo bem. Meu amado, você precisa observar que rotina tem envolvido a tua família. A gente percebe que às vezes nós começamos a caminhar em direção a determinadas metas. A gente coloca como meta, por exemplo, a vida financeira. Aí você começa a trabalhar para que a vida financeira flua naquela área, naquela região que você precisa. De repente a troca de um automóvel, a construção do imóvel, ou a faculdade dos filhos, ou eu não sei, um tratamento, alguma coisa. Então você começa tudo fazendo a sua vida, a focar na vida financeira. Eu me lembro que eu trabalhei numa indústria, isso
há uns 25 anos atrás, e eu me lembro que naquela época a indústria estava com muito, mas muito trabalho. E o nosso responsável pediu para que nós pudéssemos fazer hora extra para a empresa, pelo menos por um período, por alguns meses, para que o serviço, o trabalho da empresa, a produção chegasse num nível satisfatório. E nós aceitamos. Eu me lembro que naquela época eu trabalhava das 7 às 6, das 7 da manhã até às 6 da tarde, com intervalo de almoço, logicamente, os períodos de descanso, mas esse era o nosso horário. E eu me lembro que por causa do apelo, nós começamos a fazer hora extra de manhã e à noite. Então eu lembro que eu entrava às 5 da manhã e trabalhava então das 5 às 7. Eram 2 horas extras pelo período da manhã. E trabalhava das 6 até às 10. Isso todo dia. E começou aquela rotina, né? E eu lembro que eu me chegava na minha casa, tipo 10h30, quase 11 horas da noite, cansado, e tomava banho, não tinha ânimo para nada. Tomava um banho e rapidinho já ia dormir. Por quê? Porque no dia seguinte, na madrugada seguinte, teria que se levantar 4 e pouco da manhã para poder chegar na empresa e começar o trabalho às 5 da manhã. Chegou um ponto que literalmente eu comecei a ficar doente. Eu me lembro que eu ia dormir e sonhava que estava trabalhando. Ao invés de descansar, no trabalho, no sono, não conseguia se desligar. Eu me via fazendo aquilo que eu ia fazer durante todo o dia. E aí eu determinei, falei, sabe de uma coisa? Eu não vou mais fazer esse tipo de plantão. Não vou mais. Vou falar com o meu patrão. Se não der, estou saindo fora. Por quê? Porque às vezes, amado, você vai entender que o teu tempo com a família tem valor. O teu tempo familiar custa caro. Aquele tempo que você vai estar com a sua esposa, com os seus filhos, isso não é tempo à toa, amado. Esse é tempo de qualidade. Eu me lembro de um pregador que um dia, um membro indo para a igreja, passou na orla da praia e viu o pastor na praia. Aí aquele irmão falou, meu Deus, o pastor está na praia, será que ele não vai na igreja? Aí foi para a igreja, o culto de manhã, e chegou na igreja, para surpresa dele, o pastor não estava lá. Aí ele ficou inconformado, falou, meu Deus, o cara faltou para ir na praia. Aí, quando, numa outra ocasião, na primeira oportunidade que ele viu o pastor, ele falou, pastor, eu não te vi no culto, no domingo. Não, meu irmão, eu estava no culto. Eu falei, meu Deus, o cara ainda virou mentiroso. Falei, não, pastor, mas eu vi o senhor na praia. Então, meu irmão, é lá mesmo que eu estava. Ah, teve culto na praia? Não, meu irmão, eu estava com a minha família. Eu estava cultuando a Deus com os meus filhos, com a minha esposa. Eu dou a minha vida, o meu tempo para a igreja durante toda a semana. Eu preciso ter um tempo para pastorear a minha família. Você consegue entender? É uma questão de você selecionar, de você perceber que há uma prioridade, e você, às vezes, ser pego pela mão, fala, não, Deus, mas peraí, não, vem cá, não, mas, vem cá, você precisa sair da tua aldeia. Alguém chega para o pastor e fala, pastor, o senhor vai sair de férias? Vou, mas o senhor sabia que o diabo não tira férias? Aí o pastor olha para ele e fala, você não quer que eu seja igual a ele, né? Você viu o que deu, né? Então, mas é uma questão de prioridade. A prioridade é a minha família. A prioridade é eu poder investir na minha esposa, na minha mulher, naquela que um dia eu jurei e ser fiel e fazê-la feliz. É o que a palavra de Deus diz. Eu preciso, amado, investir nos meus filhos. Eu não posso deixar que a igreja o faça. Eu preciso fazer isso. E você, como tem sido a sua rotina com a família? Será que você não anda muito preso em questões financeiras? Nós precisamos ter esse entendimento de que quando você percebe que Jesus leva aquele homem para fora, houve dificuldade para que a cura fosse realizada. Amado, como é complicado você ver milagre acontecendo fora
da tua aldeia. A Bíblia diz, lá no livro de João, no Evangelho de João, que capítulo 6, se não me falha a memória, que Jesus foi orar e os discípulos foram mar adentro para poder, a viagem que eles estavam iniciando. E diz a Bíblia que Jesus demorou na oração e veio uma tempestade, passagem que todo mundo conhece, e eles ficaram apavorados, porque achavam que iam naufragar. E conta o texto que Jesus de repente apareceu. Jesus veio caminhando sobre as águas, mas era de madrugada, chovia forte, ventava muito forte. Eles não conheceram Jesus, e diz a Bíblia que eles pensaram, isso está na Bíblia, mas pensaram que era um fantasma. Acho que eles pensaram que era Netuno. E aí, o que acontece? Assim, resumindo essa história, se você for ler lá no Evangelho de João, você vai ver o versículo que diz o seguinte: no dia seguinte, encontraram na praia um barco que Jesus não usou e foi deixado pelos discípulos. Ou seja, os discípulos foram iniciar o trajeto, mas deixaram lá na praia uma canoa, um barco, para que Jesus usasse para chegar até eles. Como Jesus decidiu ir por meios próprios, eles não conheceram a ele, acharam que era um fantasma. A canoa que eles deixaram significa a nossa aldeia, aquilo que você bota lá e fala: Deus vem até a minha vida, mas vem no meu barco, vem do meu jeito. É assim que eu entendo que o Senhor deve agir na minha vida. É assim que eu entendo que o Senhor pode fazer o milagre. Veja a dificuldade que esse homem teve de ficar curado. Eu sinto, amado, que a tradição, a gente não consegue entender através da teologia o que acontecia, o que aconteceu com aquele homem, mas o que sabemos é que ele estava enraizado, o que aconteceu estava diretamente ligado com o ambiente. Jesus precisou cuspir, precisou fazer coisas para que o milagre acontecesse. Ainda quando aconteceu meio milagre, porque ele estava tremendamente enraizado com aquilo que o contaminou naquela terra. E eu não sei o que vai ser necessário fazer para você despertar, para entender que você precisa investir na tua família tempo de qualidade. Quem sabe inventar coisa. Em nosso seminário de casais, a gente dá alguns conselhos para os casados. Por exemplo, dos que nós temos conversado, a maioria dos casados, tirando a exceção da lua de mel, poucos, em vez em quando saem com a esposa para ficar um período num hotel, em algum lugar, sozinhos, sem filhos. A gente começou a perceber que a maioria das famílias, os pais só saem com os filhos. Vão sair de férias, leva os filhos. Isso é muito bom e deve ter, tem que ter. Mas é importante, amado, você ter um tempo de qualidade com a tua esposa. Aí a grande maioria, a resposta é: mas pastor, o dinheiro não dá, é difícil, é caro. Aí eu vou perguntar aqui: quantos aqui tem micro-ondas em casa? Baixa a mão assim. Quantos tem televisão? Baixa a mão. Quantos tem mais de uma televisão? Oba, baixa aí. Quem tem automóvel ou moto? Olha, todo mundo tem. Tudo isso é mais caro que diária de hotel. Ou seja, você tem tudo que você entende ser importante. Aquilo que é importante para você, que você percebe que é fundamental, você investe. Você paga o seu carro, né? Às vezes em muitas prestações, você compra uma televisão, não tem dinheiro para pagar à vista, você parcela também. Enfim, tudo que você vai precisando, você vai adquirindo. Mas em vez em quando separar 300, 400, sei lá, 500 reais para investir na tua esposa. Mas não é férias, pastor, não importa. Vou passar o final de semana com a minha esposa em tal lugar. Minha sogra, meu cunhado vai ficar com os meus filhos.
Amados, é algo que de repente Deus me traz lá do sul para despertar você. Falou, sai da aldeia, rapaz. Sai desse lugar que te deixou míope, você não consegue enxergar, que você está deixando para segundo plano o que é principal para você, meu amado. Família, célula principal, é a essência. Você precisa despertar para isso. A minha esposa não está aqui para fazer isso agora, mas ela dá um conselho para aqueles que percebem que realmente está sem recurso. Ela diz assim que você pode, já aconteceu conosco isso, você preparar a tua casa, né? Eu lembro de um dia que eu cheguei na minha casa e aí as crianças, nossos filhos, estavam todos em casa, alegres, me aguardando. Eu tinha feito uma viagem, eu fui ministrar fora e quando eu cheguei estava todo mundo lá. Fizeram uma festa, foi super legal, puseram cartolina, seja bem-vindo papai, aquelas coisas todas, sabe? Muito legal. Aí as crianças, minha mãe estava lá, aí me cumprimentaram, me receberam, passou rapidinho, vão dormir lá na vovó hoje. Falei, Aí de repente, deram linha. Aí, já foi surpresa. Aí fui entrar no quarto e vi que o quarto estava modificado. Minha esposa tinha posto uma mesa lá no canto, e decorado aquela mesa, e comprou presunto, mussarela, enrolou tudo bonitinho, com canudinho assim, colocou lá, pratinha azeitona, sem caroço, com palitinho, tá entendendo? Estava parecendo um hotel de luxo. Então o que acontece? Às vezes você, mas pastor, realmente não vai dar para ir. Mas leva o hotel para sua casa. A questão é o foco, é o objetivo, é você ter em mente que a tua família é importante, amado. Olha, eu tenho aconselhado famílias. Ontem, pela internet, uma pessoa longe de mim me escreveu. E ela, pastor, olha, eu estou passando por um período de depressão, tenho pensado em suicídio. E eu me apavorei com aquilo, falei, meu Deus, mas que isso? Aí comecei a dar alguns conselhos pela internet mesmo, procura a tua pastora, eu já procurei. Então faz isso, faz aquilo. Poxa, eu dou tanta atenção para ovelhas, não vou dar atenção para a minha família. Será que essa não tem sido a tua rotina também? Será que não está na hora de aceitar o convite de Jesus? Falar, tá bom, Jesus, onde você quer me levar? Eu quero te levar para o lugar aonde eu tenho condição de te curar. Foi o que foi feito. Aí, se você observar bem o texto, você vai perceber uma coisa interessante. Jesus, depois de todo esse investimento na vida desse homem, Jesus sabe o que fala para ele, lá no versículo 26. Jesus fala, mandou para onde? Para casa. Amado, quando você lê casa na Bíblia, Jesus não estava mandando ele voltar para uma propriedade. Jesus não estava mandando ele voltar para um imóvel. Você consegue entender que Jesus estava falando sobre família. Essa palavra casa poderia muito bem ser traduzida, volte para a tua família. Amado, Deus quer nos curar, para a gente voltar curado para a nossa família. Hoje alguns irmãos já me procuraram aqui, dizendo, pastor, olha, o que o senhor ministrou nessa manhã, já aconteceu comigo. Eu liguei para o meu pai, que mora lá na Paraíba. O outro disse que o pai dele mora em Natal. E eles entraram em contato, pais que eles não viam há décadas. Eu até pedi para que eles pudessem, depois, quando houver tempo, oportunidade, para que eles pudessem testemunhar. Amado, isso é importante, que vai gerar fé e expectativa no coração de alguns que estão com medo de fazer isso. Se aproximar dos pais. Você precisa fazer isso. E Jesus manda esse homem voltar para a família dele. E sabe o que Jesus adverte severamente? Sabe o que ele fala? Ele fala assim, volte para a sua família, dizendo, não entre de novo. Sabe na onde? No povoado. Não volte para a aldeia. O que Jesus estava dizendo é, você volta para o teu lar, para a tua família, mas dá uma volta, não entra de novo nesse lugar.
Mas não me pergunte por quê, mas o que sei é que a cegueira desse homem estava ligado diretamente com o lugar, o lugar geográfico. Não volte para esse lugar, porque você vai voltar a ficar cego de novo. Que dificuldade nós temos, amado, de sempre fazer a mesma coisa. Uma vez eu li um artigo que diz que empresas de ônibus circulares têm o hábito de trocar o motorista de linha, porque pesquisas mostram que o motorista, quando acostuma demais com um trajeto, ele deixa de ser cuidadoso. Ele já vê a curva lá, ele já joga o carro assim, até olhando para o lado. E quando ele não conhece, ele fica preocupado de errar o caminho. Ele é mais cuidadoso. Ele tem a tendência de errar mais quando ele já está acostumado com aquilo que ele faz. De vez em quando é bom você mudar os ares, mudar o ambiente. Eu tenho um discípulo meu que é missionário na Índia, e em 2003 eu fui com ele até a Índia, e eu não sei se alguém aqui já teve essa oportunidade, mas se você acha o trânsito da tua cidade bagunçado, você não conhece a Índia. Você não consegue imaginar o que é aquilo. E para complicar, os carros lá, a direção é do lado ao contrário. Eu lembro que eu fui numa aldeia com um dos pastores, e ele perguntou se eu queria dirigir. Eu falei, misericórdia, você dirigiu um carro do lado ao contrário, ainda num país que você não conhece. Meu Deus, é uma anarquia, é um negócio muito complicado. Mas às vezes, amado, você dirigindo num lugar como esse, você presta muita atenção. Você fica super atento e você acaba errando menos do que você pode errar naquele lugar que você está tão acostumado. Você está precisando de novidade na tua família, amado. Há lojas, várias lojas de departamentos que trocam as coisas de lugar. Você, por exemplo, vai um exemplo, você vai numa determinada loja, você vai, por exemplo, um exemplo, na C&A. Aí você chega lá e você fala, eu preciso de uma meia, você já sabe onde é. Em vez em quando eles mudam tudo. Eles mudam a seção feminina, põem onde é a masculina. Aí você chega e você fica perdidão na loja. Sabe por quê, amado? Porque eles entenderam que fazendo isso você é obrigado a andar na loja e conhecer setores que você não conhecia. Porque se você é homem, você já entra na loja, já vai direto no setor masculino e você não vê mais nada. Então, em vez de quando dá uma mudada, você, peraí, olha, que vende relógio, não sabia que vendia relógio, não tinha visto. Olha, que vende sapato. Por quê? Porque você não conhecia a loja, você estava preso na rotina. Em nome de Jesus, Deus vai trazer novidade para o seu relacionamento. Eu não sei quantas vezes você diz para a tua mulher que a ama, mas eu quero dizer que você deve falar um pouco mais. Você já falou para a tua mulher que você ama ela? Hoje? Dá tempo de você redimir, corre aí. Fala bem como eu te amo. Fazer algo ali que realmente vai fazer a diferença. É sair da rotina, amado. É você começar a pensar, montar uma estratégia para esse ano, montar uma agenda que seja diferente. Fala bem, esse ano vamos fazer algo diferente. Nós como família, quando eu morava aqui em Ribeirão Preto, todo ano a gente vinha de férias para o Guarujá. A gente alugava uma casa e vínhamos, dividíamos com várias famílias, alguns irmãos, amigos. E então todo ano a gente tirava uma semaninha para passar ali naquele lugar. E realmente foi um período muito agradável. Mas eu comecei a perceber que a gente tinha que quebrar essa rotina. Principalmente para a mulher. Quando você vai sair de férias com a tua mulher e você aluga uma casa, normalmente ela vai arrumar a cama, ela vai, se bobear, lavar a sua roupa, ou muitas vezes até cozinhar para você. Ou seja, você saiu da rotina, mas ela não. E eu descobri que mulher gosta de hotel, amado. Nós fomos no hotel com as crianças, um quarto para elas, um quarto para nós.
Aí eu falava assim para as meninas brincando de manhã, né? Vocês não vão arrumar a cama? A minha menina, de jeito nenhum. E ela bagunçava mais ainda a cama. Num bom sentido, mas assim, aquela maneira, não, hoje eu estou livre disso. É gostoso sair da rotina, você poder ficar uma semana que seja num ambiente aonde você é servido, aonde você recebe atenção, aonde você está vivendo uma fase diferente. Mas pastor, mas isso custa caro. Meu amado, isso não custa caro, isso é investimento. Um dia um amigo meu me levou numa churrascaria, e aí eu olhei o valor e achei muito caro aquilo. Falei, rapaz do céu, mas isso é muito caro. Ele falou, Amarildo, isso aqui não é caro. Caro é remédio. Amado, nunca esqueço isso. Toda vez que eu entro na farmácia e compro um remédio, eu lembro dele. Como o remédio é caro. O farmacêutico fala o preço da tua receita, nem vermelho fica. É muito caro, amado. É caro porque você está tomando uma coisa que você poderia não ter. É melhor não precisar tomar o remédio, o medicamento. Então, quando você está gastando com algo que vai te trazer benefício, isso não é gastar. Isso é investimento. Você está investindo na tua casa, investindo na tua família. Amado, isso vale a pena. Quando eu ministro essa palavra, que eu já estou terminando, eu percebo que há pessoas que decidem fazer algumas coisas radicais. Eu acho que aqui tem o que tem lá em Ribeirão Preto. Lá em Ribeirão Preto tem um carro que é carro de declaração de amor. Aqui tem, parece que eu vi um aí pela rua, um carro todo decorado, cheio de coração. Tem, né? Aí você contrata aquilo ali vai até o local determinado, e tem som, tem vídeo, um negócio assim bem... e as pessoas lá, em vez em quando, fazem esse tipo de coisa, né? Quer surpreender, quer sair da rotina, quer fazer algo diferente. Eu não sei o que você vai fazer, se você vai pular de paraquedas, se você vai correr de Fórmula 1, se você vai... Não sei. Mas o importante, amado, é você determinar que você vai investir na tua casa, na tua família, e você vai determinar sair da tua aldeia. Fala bem, esse ano nós vamos sair da aldeia, em nome de Jesus.